Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e o Brasil não vai entrar este ano na OCDE. Pois bem, meus amigos, para entendermos como é que funciona toda essa questão da OCDE, na qual pegou muitos brasileiros apoiadores de Bolsonaro de surpresa, não para aqueles realmente que tinham uma informação política sobre o parâmetro da nossa geopolítica, né, na política econômica internacional, né? Então, para vocês que não sabem, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é assim a sigla da OCDE. E ela foi criada em 30 de setembro de 1961. A sede se situa em Paris, na França, onde o Brasil teve briga lá com o presidente francês devido às queimadas. E dentro desses 36 países que compõem a OCDE estão a Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e o próprio Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, não participará neste seleto grupo de países onde existe uma certa interligação de economias, né? Troca de produtos e compra. Realmente, meus amigos, é necessário entendermos por que é que o Brasil, né, foi, de uma certa forma, deixado de lado essa preocupação. E porque a Romênia e a Argentina foram as principais dentro deste apoio norte-americano a fazer parte deste seleto grupo. Claro, a metodologia americana é extremamente diferente do brasileiro, ou seja, aquele famoso jeitinho brasileiro, meus amigos. É claro que não era o Bolsonaro bajulando Trump com I love you, ou dando a base de Alcântara, liberando os vistos para os americanos virem fazer o turismo com as mulheres aqui, né? Vocês sabem muito bem a fala de Bolsonaro. Não era essas coisas, né? Esses acordos unilaterais que faria o Brasil, ó, numa portinha lateral, no jeitinho brasileiro, ser, digamos, apoiado por Donald Trump a entrar na OCDE. Claro que o Brasil teve prejuízo, que ele teve que abdicar de muita coisa aí para poder realmente fazer essa gentileza para os americanos, na qual que não contribuiu com nada conosco, apenas uma imensa grande vergonha, porque o que Bolsonaro fez, esse estilo bajulador de submissão a um presidente, principalmente dos Estados Unidos, com o intuito de ter o apoio americano, ser um aliado, né, principalmente da extra-OTAN, na qual a França e a Alemanha são membros também. Interessante a gente prestar bem atenção que Bolsonaro brigou, pessoal, com vários líderes desses países, como, né, da chanceler alemã Angela Merkel e do presidente Macron, e isso acaba, de certa forma, deixando o Brasil numa situação feia e complicada em relação para outros países, né? Então, nessa sequência que a Argentina e a Romênia já haviam se antecipado no Brasil, né, em relação ao pedido de participar da OCDE, claro que não ia ser quebrado esse protocolo para colocar o Brasil, até porque o Brasil também precisa se organizar para estar situado dentro da economia mundial, pessoal. Temos um prejuízo muito grande e a figura Bolsonaro como presidente não gera tanta credibilidade na qual muitos esperavam. Segundo a publicação aqui dentro no site, o secretário dos Estados Unidos, Michael Pompeo, rejeitou um pedido para discutir o aumento do clube dos países mais ricos. A informação foi obtida a partir da cópia de uma carta enviada ao secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, agora, né, que foi dado lá no dia 28 de agosto, pessoal. E a gente mostra que o Brasil, né, não anda assim tão bem na sua imagem, né? E o ministro das Relações Exteriores, né, aquele Ernesto Araújo, nos seus tons, né, e no seu próprio semblante, na fala que ele teve lá naquele fórum que teve em São Paulo,
realmente estava de certa forma decepcionado, porque o Brasil, na qual Bolsonaro e companhia vendeu, que agora faria parte de uma hegemonia, né? Ele vendeu essa ideia, meus amigos, que o Brasil agora faria parte de um clube seleto, que a imagem estava sendo recuperada. Na verdade, caímos no ridículo. Ficou feio. Isso, de certa forma, para quem já vinha olhando de perto sobre aquela decisão, a gente notou que tinha algo muito errado, mas para os apaixonantes do bolsonarismo, eles acreditavam que realmente o presidente estava colocando o Brasil num lugar certo, sendo na qual foi mesmo um show pirotécnico, na qual não rendeu nada, só apenas um desgaste na imagem do nosso país e uma chacota gigantesca com uma vergonha que não tem nem tamanho de mensurá-la. Isso que aconteceu. Então, a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos naquela primeira visita que ele fez lá, com aquela coisa todinha, não resultou em nada. Na verdade, o Brasil deu mais e não recebeu em nada em troca. E o fato do Bolsonaro querer, de uma certa forma, que é nepotismo dentro dos parâmetros legais da lei, colocar seu filho como embaixador, também não ajuda nada. Temos consciência que Trump está sofrendo um processo de impeachment nos Estados Unidos e a eleição de 2020, né, para ele nada é garantido de ter um sucesso de ser reeleito. Até porque o que a gente observa mais no cenário político americano, existe até uma certa complacência lá dos republicanos, né, ter aceitado a questão dos democratas ter aberto um inquérito de pedido de impeachment. Eu sendo bem sincero, pessoal, nenhum político experiente, uma pessoa que preocupa mesmo com o seu país, principalmente os norte-americanos, teria, digamos, apostar novamente no mandato de Trump, porque chegaram assim à conclusão, graças a Deus. Nós chegamos até aqui com Trump no poder, não entramos em guerra, não destruímos nossa economia, mas não vamos pagar para ver daqui a 4 anos. É claro que existe aí um jogo político, né, norte-americano para tirar Trump. Lembramos que Trump, na eleição passada, pelo voto da população americana, ele perdeu. Na questão do colegiado dos delegados, ele ganhou. Esses mesmos delegados não certeza de dar o mesmo voto para Trump. Principalmente essa questão de investigação que ele pediu um presidente de outro país para investigar seu principal concorrente nas próximas eleições, né? Em uma outra reportagem, os Estados Unidos priorizam apoio à Argentina e à Romênia para a OCDE. E o governo americano diz que também quer ingressar ao Brasil no futuro. E esse futuro se torna incerto por causa de mudanças políticas, pessoal. Exatamente, existe uma restrição na OCDE. Não vai encher todo mundo lá. Tem que ter países, digamos, alinhados com essas ideias. E o que acontece com, digamos, com a troca dos presidentes, principalmente aí dos Estados Unidos. E a adesão ao Brasil, que não seria ruim, seria até bom pra gente, mas pelo caráter do presidente se torna difícil. O presidente arrumou briga com seus principais líderes da OCDE, a Alemanha, a França. E as queimadas da Amazônia, essa questão dessa política ambiental mal aplicada também acarreta na dificuldade do acesso a entrar na OCDE. Os Estados Unidos ainda não oficializou a candidatura do Brasil para ingressar na OCDE. Por isso que ele priorizou a Argentina e a Romênia. O apoio americano é de uma certa forma meio, digamos, incerto. Incerto, com certeza. O Brasil sempre teve sua postura não como um bajulador serviçal dos americanos, mas também buscando abrir caminhos econômicos para outros diversos países. Nós temos um acordo aí do Mercosul com a União Europeia que, com certeza, com a vitória, né, do candidato de Cristina Kirchner, né, Fernandes, terá uma reavaliação sobre isso. E a própria França se negou também a assinar ou aceitar que o Brasil faça parte desse acordo, né, Mercosul com a União Europeia, por causa de exigências que não foi feita em questão à proteção ambiental. Então, para o Brasil, meus amigos, sejamos realistas. Não é dessa vez, não tem nada certo, existe realmente uma frustração grande, porque era dado como uma das maiores vitórias de Bolsonaro colocar o Brasil dentro da OCDE, apoio norte-americano, nós éramos os passa dos americanos, e na verdade era só mesmo confertina jogada no salão, não seja nada. Apenas uma imensa vergonha. Foi o que nos restou.
No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.